Olá pessoal, eu sou o Renan. Eu vou apresentar aqui o fluxo de rede. O fluxo de rede ele é um grafo orientado onde cada aresta ela tem uma capacidade e cada aresta recebe um fluxo. Como motivação, eu encontrei aqui uma situação real que é o encanamento da distribuição da água aqui em Juiz de Fora, feita pela Cesama. Supondo que o S seja a barragem, e T a nossa casa, então o caminho de S a T seria encanamentos, caixa d'água, até chegar na nossa casa, né? E esses tubos têm um limite de vazão. No caso aqui, são esses números aqui, é o que eles representam. No caso, 23 litros por minuto, 31 litros por minuto. E o que vai acontecer? Essa seria a capacidade do cano, e você não vai poder passar mais do que essa capacidade dentro do cano, senão vai acontecer o quê? Ele vai estourar. Então, a rede de fluxos ela é feita para esse tipo de coisa. E com ela a gente vai conseguir fazer cálculos de máximo fluxo que tal sistema vai conseguir fazer, tipo, qual a vazão máxima que o S vai conseguir gerar até chegar em T. Então, esse sistema aqui a gente vai ver como é que ele se comporta, e é assim que a Cesama, a estrutura da Cesama é feita. Definição. Uma rede é um grafo orientado com um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Em que cada aresta ela vai pertencer ao conjunto de arestas aqui. A capacidade dela, se ela vai possuir capacidade ou não, ela é zero, ela é maior ou igual a zero se ela pertencer ao conjunto de arestas. Então aqui, ó, o 23 é maior ou igual a zero, né? Maior que zero. Aqui 17, porque eles estão pertencentes ao meu conjunto de arestas. E C igual a zero caso essa aresta não pertença ao conjunto aqui. A gente tem aqui vértices especiais. A gente denomina a fonte o vértice que alcança todos os outros vértices, no caso aqui vai ser o S. E o sumidouro, aquele que é alcançado por todos os vértices, o T, que no caso seria a nossa casa no exemplo que eu apresentei anteriormente. Vamos lá. E o fluxo. Como eu falei, o fluxo ele não pode ser um valor maior que a capacidade dele, porque senão o cano ia estourar, né? Então vamos ver aqui a definição. Um fluxo F do vértice S ao vértice T em um grafo é uma função que associa o número não negativo do fluxo para cada aresta UV pertencente ao grupo de arestas, ao conjunto. E esse fluxo, para funcionar, ele tem ele tem umas capacidades restritivas, umas propriedades restritivas. No caso aqui, a capacidade, conservação, antissimetria e valor do fluxo. Capacidade. Capacidade do fluxo quer dizer o seguinte, que o fluxo tem que ser entre 0 e a capacidade
da aresta. Ela nunca pode ser maior, porque se ela for maior, o cano estoura, vai ter refluxo. Então, o fluxo ele tem que ter essa propriedade de sempre ser menor que a capacidade. Então, você pode observar que é 12, 8, 20, que é 0, 6. E aí, pode observar, todos os fluxos aqui serão menores que a capacidade. Conservação. Conservação se trata do quê? O fluxo que eu passar em S, ele tem que chegar inteiramente para T, certo? Por que isso? Porque os vértices aqui internos, eles não poderão guardar esse fluxo, entende? Tipo, um exemplo, aqui a capacidade dele é 23, certo? Se o fluxo fosse de 23, esse vértice estaria tendo o valor de 23. Mas aí não é problema, porque 23 é menor que 24. Então, o fluxo aqui ia ser menor, certo? 23 é menor que 24, então esse cano suportaria. E aqui de novo, fazendo aqui 24, esse vértice aqui valendo 24, até aqui 56. Só que tem um porém. Esse vértice aqui, ele não fica só com 23, porque tem esse 17 aqui, que ele vai passar para cá. Então, esse encanamento aqui, ele pode suportar até 31. Então, se caso esse vértice recebesse um fluxo de 23 por essa aresta aqui e um fluxo de 31 por essa aresta, ele ficaria com 54 de fluxo. E 54 seria bem maior que 24. Então, isso daqui romperia. Então, para respeitar a capacidade, esses valores não podem ser superiores, né? E conservação, vamos lá, exemplificar a conservação. Se S soltou um fluxo de um valor X, esse valor X vai ter que chegar a T, certo? Então, vamos olhar aqui. Aqui, essa aresta aqui, ela tem 12, né? 12. Então, aqui o vértice está valendo 12. Então, previamente, nesse ponto aqui está 12. Vamos olhar aqui. Aqui saiu 8. Então, esse vértice aqui está com 8. E aqui tem 9, né? Aqui ele vai receber 8. E de onde veio esse 8? Esse 8 veio daqui, que veio daqui, ó. 8, 8. Então, aqui agora a gente tem 20. Esses 20 vão ter que passar para cá, né? Porque aqui é o único caminho que ele tem. Aqui o 20. Então, tá tudo conservado. Então, os vértices, eles não podem reter eles não podem reter o fluxo. Eles sempre tem que passar adiante, exceto pelo S e pelo T. Então, aqui, ó, 20. E esse 20, ele vai ser passado por aqui e por aqui. Ah, mas ele pode ter passado só por um? Pode. Porque a capacidade desse daqui é 56 e o fluxo é 20. Então, o fluxo seria suportado por essa aresta. Mas também, essa daqui é 25, que é maior que 20. Então, essa daqui também conseguiria suportar o fluxo. No caso aqui, ele foi desviado, 16 para cá e 4 para cá. Então, tá 20 ainda, 16 mais 4, 20. Então, por enquanto, o T recebeu 16. O 4 está aqui, ele está nessa posição aqui.
por enquanto. Agora vamos olhar aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem 9. Desses 9, 3 foi para cima e 6 foi aqui para baixo. 3 mais 6, 9. Então, conservação tá certa. Quando ele chega aqui, 3 também volta para cá. Então, aqui, agora a gente tem um valor de 6. Né? O 3 daqui, o 3 daqui. Mas e o 8? O 8 já foi aqui para cima. Então, o vértice agora só tem 6. Esse 6 é a soma do 3 com 3. Aqui, ele tinha 6. 3 foi para cima e 3 foi para baixo aqui, ó. Então, 3 mais 3, 6. Dos 6 que estavam aqui, ele voltou para cá. Então, aqui, ó, o 6. Então, fazendo a conta aqui, esse vértice aqui tem o 4, tem o 6 e tem o 3. 3 mais 6 é 9, 9 mais 4, 13. Olha só o 13 aqui. Então, tá 16 mais 13, 29. Vamos olhar aqui o valor que saiu em S. Aqui em S saiu 12, saiu 8 e saiu 9. 12 mais 8, 20. 20 mais 9, 29. Então, saiu 29 aqui, chegou 29 aqui. Não ficou retido fluxo em nenhum desses vértices, certo? Antissimetria. A antissimetria fala sobre aqui o fluxo de UV é igual ao inverso do fluxo de VU. Então, se o fluxo aqui ele é 12 para cá, fazendo sentido contrário seria menos 12. É isso que quer dizer. É uma das propriedades. E o valor do fluxo total? O valor do fluxo total é o que a gente acabou de fazer, que é fazer a soma da saída aqui e chegar aqui, certo? Então, esse é o fluxo, o valor do fluxo, 29. Mas, beleza. E se a gente tiver feito esse encanamento aqui, e a gente queria saber qual é o valor máximo de fluxo que esse encanamento vai conseguir suportar. A gente só tem a capacidade dele. Ah, mas então, se aqui sai 23, 17, 41, é só somar os dois que vai chegar aqui. Não é assim. A gente viu que se o fluxo começar 23 aqui, chegar aqui 24, beleza, mas aí tem o 31. Então, ele vai ficar com fluxo retido aqui no vértice. Isso não pode. E como a gente consegue calcular o fluxo máximo de tal sistema? A gente tem alguns algoritmos, e eu vou apresentar para vocês o algoritmo de Edmonds-Krapp. Bem, esse daqui é o algoritmo de Edmonds-Krapp, e ele faz o seguinte. Temos esse grafo aqui, e ele é o seguinte, ele não está passando fluxo nenhum. Vamos adotar que o A ele é o sumidouro. Não, desculpa. O A vai ser a nossa fonte. O nosso sumidouro vai ser o G. Certo? Então, o algoritmo de Edmonds-Krapp faz o seguinte. Ele vai passar. Ele vai começar do vértice fonte
e ele vai procurar um vértice. No caso aqui, o vértice que ele pegou primeiro foi o D, olhando aqui. E aí o D ele vai pegar 1 até chegar em G. No caso aqui ele pegou o E. E do E, o G. Agora que a gente tem isso, a gente vai pegar o valor da capacidade de cada vértice. E a gente vai selecionar o valor mínimo, que no caso aqui foi o 1. Com 1, a gente vai colocar o 1 como fluxo em todos as arestas. Então, aqui entre A e D vai ficar 1. Aqui no DE vai ficar 1 de fluxo. E aqui no EG vai ficar 1 de fluxo. Isso daqui que eu fiz é o que está aqui embaixo. Então, está aqui. 1, 1, 1. Foi o que a gente fez. Agora, ele vai procurar outro caminho. No caso aqui, ele fez AD, que ainda dá para passar. DF e DG. E aí ele vai pegar a capacidade parcial da aresta. No caso aqui, a capacidade da aresta é 3. Só que já tem o fluxo de 1. Então, na verdade, a capacidade aqui vai ser 2. Porque é 3 menos 1, 2. Aqui o nosso fluxo está zerado. Então, o valor dele vai ser 6 ainda. E aqui, 9. Então, o fluxo mínimo que a gente encontrou foi o 2. Então, ele vai ser substituído em todos aqui. No caso aqui já tem 1. Então, o fluxo de A para D vai ser 3. O fluxo de D para F vai ser 2. E o fluxo de F para G vai ser 2 também. É o que está aqui embaixo. Se quiser olhar. Então aqui, ó, só para explicar, esse CF de AD aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer a capacidade menos o fluxo. Isso daqui vai retornar a capacidade parcial que essa aresta vai suportar. Que no caso aqui é 2, 6 e 9. Como a gente viu aqui. Beleza. Agora a AD é 3. O DF tá 2. E o FG tá 2. E agora? A AD não consegue mais produzir nenhum fluxo. Ele já está esgotado. Então agora a gente vai olhar AB, BC, CD, DF e FG. Então aqui olhando, AB, a capacidade é 3, aqui capacidade 4, capacidade 1, aqui é 4, porque 6 menos 2, e aqui vai ser 7, por 9 menos 2. Então aqui o valor mínimo que foi encontrado foi o 1. Então no caso aqui, vamos fazer o mesmo esquema, vamos colocar 1 em todos aqui. E repetir o processo até que fique todo o caminho no fluxo máximo. Então aqui, ó, tá 1, 1, 1. Aqui ficou 3, 3. Porque aqui já tinha 2 e 2. Agora a gente vai fazer o fluxo de A para B, de B para C e B para E.
o que acontece aqui? A para B, ele tem capacidade 2, né? Aqui ele vai ter capacidade 3. Aqui ele vai ter capacidade 2. E aqui? Aqui ele não vai poder passar para cá, porque aqui ele já está cheio. Mas o fluxo inverso aqui está permitindo, porque não está cheio. Então, ao invés dele fazer EG, ele vai fazer ED, DF e FG. Então, aqui a gente vai fazer o cálculo. Então, aqui a capacidade foi 2, 3, 2. E aqui? Aqui, como o fluxo é inverso, então, como a gente viu na definição aqui de fluxo, a antissimetria, o valor vai ser inverso, vai ser negativo. Então, aqui a gente tem 1, então vai ficar a capacidade de D para E é 0, né? Então vai ficar 0. E o fluxo vai ser menos 1. Então vai ficar 0 menos 1, vai ficar 1. Então aqui o fluxo foi 1. E esse 1 ele vai ser passado para cá, que vai vir para cá. Então aqui vai ficar 4 e 4. Mas aí rola a questão. Isso daqui, o que está acontecendo? O ABC, E, D, F, G não está acontecendo de verdade. Está acontecendo o seguinte: o A vai passar o fluxo para B, o B vai passar fluxo para C, o C vai passar fluxo para E o E vai passar fluxo para G. Ué, mas não era o D que estava passando o fluxo para EG? Mas só que como ele fez o fluxo inverso aqui, o fluxo que estava vindo de D para E voltou para cá e ficou retido aqui. E o fluxo que estava vindo de C e E veio para cá. Com o fluxo retido aqui, a gente sabe que, exceto a fonte e o sumidouro, os fluxos internos os vértices internos não podem reter nenhum fluxo. Então, esse 1 que está aqui, ele vai ser passado para cá e depois vai ser passado para cá, porque aqui pode. O que está acontecendo aqui embaixo. E aí a gente vai ficar com isso daqui, ó. 2, 2, 1. E aí aqui, ao invés de ser setinha para baixo, no caso, ó, setinha para cima, você pode observar que ele voltou para 0. Antes ele estava 1 e voltou para 0. Por quê? Porque o fluxo está descendo. Mas só que tem um fluxo subindo no mesmo sentido. Quando um fluxo desce e outro sobe de mesma vazão, no caso, o fluxo aí dentro vai ficar estático. Então vai ficar 0. Não vai acontecer fluxo. E o fluxo que era para vir para cá, ele foi desviado para DF, que por sua vez o F transferiu ele para G também. Então, o fluxo máximo aqui a gente pode ver ou pela fonte ou pelo sumidouro, porque a questão da conservação de fluxo. Então aqui a gente tem o A entregando um fluxo 3 para D e o A entregando um fluxo 2 para B. Então aqui a gente tem um fluxo de 5.
na origem. E a gente tem um fluxo de 5 aqui na chegada, no sumidouro. No caso aqui, ó, 1 mais 4, 5. Então, chegou 5, saiu 5. Então quer dizer que não tem nenhum fluxo retido aqui dentro. E esse é o fluxo máximo. Você pode observar aqui que o nosso sistema não vai conseguir suportar um fluxo maior do que 5. Bem, o Edmunds-Crap é assim. Esse código aqui ele tá desenvolvido em Python. Ele foi tirado lá do Wikipedia, né? E muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail. E valeu!